Então, Romanos 4, de 23 a 25, e depois o 1 do capítulo 5. E a leitura é conjunta. Leiamos então, meus irmãos, a partir do verso 23, do 4. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí, queridos. Obrigado. Muito obrigado. Podem assentar, o presbítero Mateus já orou pela nossa exposição. Nós vamos, então, dar início. Irmãos, quando a gente lê a biografia, né, de um desses grandes heróis aí da fé, a tendência é que nós nos sintamos assim um pouco humilhado, envergonhado, porque nós pensamos que aquilo não é para nós, né? Eles são gigantes espirituais. Normalmente a gente guarda só o pedacinho final da vida dessas pessoas e acha que foi assim para sempre. Na verdade não é. Aqui o apóstolo Paulo, ele está ensinando para nós que o registro da vida de Abraão não foi só por conta dele. A palavra de Deus não tinha por propósito exaltar a Abraão, colocar ele num patamar inatingível. O que ele explica para nós é que isso foi também para nós que está escrito, para nós, para que a gente tenha a mesma confiança que ele teve quando creu em Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Não é só isso. Quando Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios, lá no capítulo 10, que ele está falando a respeito de disciplina dos judeus, no verso 11, ele diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, esse é um exemplo, irmãos, o que nós estamos hoje concluindo, o capítulo 4, que fala da fé de Abraão. Muito claramente o apóstolo diz que não somente por causa dele está escrito, mas também para nós. Então, nós precisamos sempre considerar essas coisas. Então, o capítulo 4 faz uma transição e esse versículo 5 começa a mostrar quais os frutos da justificação. Até o capítulo 3, Paulo se esforçou para mostrar que todos nós somos pecadores. Todos nós, não tem nenhum justo, nenhum sequer, nenhum. E aí ele mostra a solução para isso, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o texto começa dizendo que não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então esses versos, irmãos, eles constituem uma transição daquele estado terrível de pecado, mortos, separados de Deus, mas ele vai mostrar agora que nós fomos justificados e vai apresentar os frutos, as consequências dessa justificação. Nós não vamos ter condição de entrar todo o capítulo 5, vai ficar para a próxima semana, mas nós vamos até o verso 1 do capítulo 5, mostrando isso. E provando que Abraão, como nós já nos esforçamos também por deixar isso claro, foi alvo da graça de Deus. Ele não foi salvo por obras. Muitas pessoas ainda pensam
que o Antigo Testamento ensinava salvação por obras. Não é verdade, irmãos. Não se deixem impressionar por aquilo que alguns pregadores falam. Nunca houve salvação por obras. Porque todos nós nascemos mortos, nós não tínhamos condições de agradar a Deus por atitude nossa. Abraão, ele creu em Deus. Nós, semana passada, lemos o capítulo 15 de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus imputou a graça no coração de Abraão, porque ele creu, não porque ele fez algo. Ele estava passivo, ele recebeu a graça de Deus e acreditou nela, estimulando a cada um de nós a fazer o mesmo, provando assim que sempre foi a graça de Deus. Ele não tinha sido circuncidado, Abraão não tinha ainda oferecido seu filho Isaque, nenhuma obra meritória ele tinha feito, mas ele creu em Deus e por isso ele foi então salvo. E é isso que Paulo fala então aqui nesse final de capítulo 4, que por nossa causa, isso está escrito, para que nós também creiamos assim como ele creu. Essa palavra, irmão, imputado, ela veio do termo secular, que significa lançar algo na conta de alguém. Então é mais um termo contábil que Paulo usa para aplicar isso, para dar entendimento. Nós não temos mérito, mas Deus lança isso na nossa conta. Pega os méritos de Cristo, lança na nossa conta, pega os nossos pecados e lança sobre Jesus Cristo. Então é uma dupla imputação. Então a vida de Abraão serve para isso. Assim como ele creu que Sara teria um filho, já que a Bíblia diz que eles estavam mortos, fisicamente eles não tinham a mínima possibilidade de ter filhos, assim nós, irmãos, não temos a mínima condição de ser salvos, mas nós cremos naquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos. E por isso nós somos salvos. Porque essa é a prova, então, de que nós também teremos a nossa salvação, nós que cremos em Jesus como nosso Salvador. William Hendricks é um comentarista muito conhecido. Ele diz que Abraão olhava para trás, olhava para frente. Ele não viu Jesus nascendo nem morrendo. Nós já vimos, então nós olhamos para trás. A fé é a mesma, ele olhava para frente, para o que Deus faria, e nós olhamos para trás para o que Deus fez, ao ressuscitar, então, Jesus Cristo dentre os mortos. Então, todos os santos da Bíblia têm esse sentido de nos exortar, de nos corrigir, de nos ensinar, nos fortalecer, de servir de exemplo para nós. Aí no verso 25, ele fecha a questão com uma declaração importantíssima. Ele diz, o qual, no caso Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões. Então a morte de Jesus foi pelas nossas transgressões. Mas como eu posso ter certeza que Deus aceitou esse sacrifício e ressuscitou por causa da nossa justificação? Nós já temos repetido isso, irmãos, nenhum de nós é justo, nenhum de nós, nenhum. É tolice nós acharmos que nós somos justos, mas quando Deus olha para nós, Ele não enxerga mais a nós, Ele enxerga-nos coberto pelo manto da justiça de Jesus, se é que nós já recebemos a Jesus como nosso Salvador. Então é isso que Ele enxerga em nós, e é por isso que Ele nos é favorável. Então aqui é a comprovação da doutrina, da imputação do sacrifício vicário, do sacrifício substitutivo, qualquer nome que queiram dar. Então, nossa culpa, ela foi lançada sobre Jesus Cristo. E Deus aceitou esse sacrifício. Isso é outra coisa muito importante de saber. A morte, então, de Cristo
teve alguns significados. Por exemplo, Judas entregou Jesus por conta de algumas moedas, 30 moedas de prata. Ele tinha um interesse monetário, por isso ele entregou, ele denunciou Jesus. Pilatos lavou as mãos, o fez por covardia. Ele mesmo disse, eu posso te livrar. Ele era o rei, ele disse, eu posso te livrar. Mas ele preferiu não entrar em litígio com os seus superiores, com o Império Romano, e muito menos com os judeus, e por isso, por covardia, ele lava as suas mãos e diz, façam o que vocês quiserem. É como quem diz, eu estou fora disso. Ele pensou que isso o deixaria de fora, né? Alguém disse, escreveu, não lembro quem, que até hoje Pilatos lava a mão lá no inferno e escorre sangue e não mais água das suas mãos, porque ele é responsável pela morte de Jesus. Mas o que importa, irmãos, mesmo para nós, é que o Pai, Deus Pai, entregou Jesus por mim e por você. É isso que deveria ser o foco da nossa vida aqui nesse mundo. Nós, de fato, podemos celebrar a salvação, acreditar nela com absoluta convicção, porque nós já fomos justificados. Nós não somos, mas nós já recebemos a declaração de Deus de que nós fomos justificados. Então, essa é a razão da nossa fé. Então, a morte não poderia retê-lo, mas isso tinha que ter um preço. Alguém, ilustrando, e ele compara com ficticiamente com um procedimento terreno. Eu vou tentar reproduzir aqui rapidamente. Ele diz assim, você entra numa loja, por exemplo, e se interessa por uma blusa que custa R$100, mas você só tem R$80. E você está na fila do caixa, quando você toma conhecimento disso, alguém que está atrás de você diz ao caixa, deixa que eu pago, eu intero para ele esse valor. Ora, houve um pagamento, não houve nenhuma ofensa moral, então houve o pagamento justo pelo preço daquela mercadoria. Você não deve nada, você sai tranquilamente da loja com aquela blusa. Mas em outra situação, você entra na loja, gosta da blusa, custa R$100, você não tem o dinheiro todo, e aí resolve tentar furtar esse objeto e você tenta correr. Você é pego. Os vigilantes te levam à presença, então, do gerente daquela loja. A blusa é devolvida. Eles chamam a polícia e o policial diz assim, você gostaria de apresentar alguma queixa? Por que ele faz isso? Porque um princípio moral foi quebrado. Um princípio ético, que é o roubo. Então você, essa pessoa, teria o direito, ainda que a blusa foi devolvida, ela teria o direito de dar queixa contra aquela pessoa. Aqui, queridos, é mais ou menos isso. Nós pecamos. A morte de Cristo foi vicária, substitutiva, mas a prova de que Deus aceitou a morte dele como substituição por nós, e, portanto, sobre nós não há mais nenhum pecado, é porque Deus ressuscitou Jesus, aceitou a morte de Jesus, que substituiu a cada um de nós. Então, quando ele ressuscitou Jesus, ele faz uma declaração pública, dizendo, eu aceito a morte do meu filho em substituição por todo aquele que crê. Então, por isso, amado, nós insistimos tanto, isso não é ficção, não é um modismo, não é, uma tentativa de convencimento, não é isso. Por isso nós insistimos tanto que você precisa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Porque se você não fez isso, nenhuma esperança há para você. Porque nós temos um pecado que causou um grande custo a Deus, que foi a morte do seu Filho. E Ele pode imputar isso sobre nós, já está sobre nós a ira de Deus. Mas nós podemos ser livres disso, ao receber, então, a Jesus como nosso Salvador.
Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, ou sido ressuscitado, esperança nenhuma nós teríamos. Todas as pessoas que viveram nesse mundo morreram e não foram ressuscitados. Lázaro ressuscitou, mas você sabe, ele voltou a morrer. Então, isso prova que nós precisamos desesperadamente de Jesus Cristo, para que se cumpra em nós o que Paulo vai falar um pouco à frente no capítulo 8, quando ele está fechando essa sessão, do capítulo 5 ao 8. Ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Poxa vida, irmão. Aproprie-se disso, querido. Se você ainda não fez essa sua entrega a Jesus, preste atenção no que a Bíblia diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Porque Deus imputou a justiça dele em nós, pegou os nossos pecados e imputou nele os nossos pecados. Então nós não devemos mais. E Deus aceitou essa transferência. Paulo, quando ele escreve também aos Coríntios, ele fala isso de outra forma. Ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. Então isso vale. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, não tinha valor nenhum, nós ainda estaríamos devendo os nossos pecados a Deus. E vale também, querido, para você que ainda não fez uma decisão. Se você ainda não fez uma decisão firme a esse respeito, isso vale para você. É vã a sua fé, é vã as suas atitudes, o seu encorajamento, ânimo, a sua certeza de que você não vai para o inferno. É vã, porque você não tem base nenhuma, não tem estabilidade nenhuma, segurança nenhuma, aonde você pode ficar firme e acreditar mesmo, de coração, que Jesus Cristo, então, morreu pelos seus pecados. Eu espero, irmãos, que isso explique mais claramente a razão porque eu insisto tanto aqui, que a data comemorativa do cristão não é o Natal, irmão. Eu sei que isso é uma cultura dura de tirar do nosso coração, sabe? A gente faz muito mais esforço no Natal, celebrando o nascimento de Cristo, do que celebrando sua morte e ressurreição. Mas a Bíblia não mostra nem o dia que Jesus nasceu. Ela nem faz menção, só registra a importância, claro, do cumprimento da promessa de Deus que fez Jesus nascer aqui nesse mundo. Mas a data que nós deveríamos nos deleitar com ela e celebrar, e fazer campanhas, e evangelizar, e falar para os outros a respeito disso, é exatamente a sua morte e ressurreição. É por isso que o apóstolo Paulo insiste tanto em mostrar que é a cruz manchada de sangue que é a nossa redenção. E ninguém deveria ficar triste por isso. Eu já fui perguntado, sei lá, umas tantas vezes, da Semana Santa, sexta-feira santa, pode fazer alguma coisa? Eu falei, puxa vida, onde está dito que não pode, irmão? É um dia comum onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus em nosso favor. Queremos ficar triste? Ok, Jesus morreu, mas não deixa que essa tristeza vá muito longe. Por quê? Porque foi a ressurreição dele no domingo que nos traz a salvação. Então nós deveríamos, além de nos alegrar, proclamar isso ao mundo, ensinar isso às pessoas, falar disso a todos. Chegamos então no capítulo 5. Então ele fecha essa sessão, mostrando que nós estamos então em Jesus. Olha como é que a Bíblia, irmãos, é prática, como ela é didática. Por isso, a necessidade da exposição sequenciada,
compreende? Esse negócio de você chegar e hoje ler um texto de Gênesis, amanhã de Judas, depois de amanhã de Apocalipse, depois de amanhã não sei do que, isso não traz muito benefício para nós. Porque quando você lê na sequência, olha como Paulo se esforça por isso. Primeiro, para te provar que você não tem esperança. Você está condenado, condenado. Mas aí ele entra com a doutrina da justificação. Ele diz assim, mas existe uma esperança. A justificação que Deus imputou sobre você, que Ele pegou a justiça de Cristo e lançou na sua conta. Aí ele vai falar agora no capítulo 5, quais são os resultados dessa justificação. Irmãos, isso é tremendo, isso é extraordinário. Porque ele vai mostrar os frutos ou bem-aventuranças dessa justificação, que obrigatoriamente precisa estar acontecendo na nossa vida. É consequência, é resultado, é fruto da justificação, então, que nós recebemos. Você já foi salvo, querido? Então preste muita atenção. A primeira coisa que ele fala é que nós temos paz com Deus. Veja aí, se você está com a sua Bíblia, o verso 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, consequência, temos paz com Deus. Irmãos, a busca pela paz é algo universal, no mundo inteiro acontece isso. Todos estão lutando por essa paz, seja paz internacional, e como a gente está precisando agora, né? Explodindo guerra aí para tudo quanto é lado. Então, a paz entre nações, a paz familiar, a nossa paz pessoal conosco mesmo, a nossa paz industrial, guerras aí, disputas, como nós precisamos de paz. Mas existe uma pergunta que vai além de tudo isso, e que deveria ser o alvo de cada um de nós, irmãos. Você já está em paz com Deus? Porque não adianta, irmão, nenhum esforço seu, nenhuma palavra, nenhuma tentativa de afirmar que você está em paz com Deus, se você não recebeu ainda Jesus Cristo como seu Salvador. Não há esperança nenhuma, e eu espero demonstrar isso muito claramente para você. Então, muito mais fundamental do que todas as pazes, é a paz que precisaríamos buscar com Deus. O problema é que muitos querem os benefícios de Deus. Oram, rezam, seja lá o que for o nome que queiram dar, mas não querem resolver o problema com Deus. Querem fazer uso da graça de Deus, mas não querem resolver o problema com Deus. E essa é a nossa maior necessidade, é ser reconciliado. Muitos dos problemas, irmãos, desse mundo, quando a gente não tem paz com Deus, tendem a roubar a nossa paz, seja familiar, seja no âmbito de amizade empresarial, de alguma forma. Os problemas, às vezes, eles passam, mas daí a pouco surgem outros, que provocam o desequilíbrio no nosso interior, tirando então a nossa paz. Por isso, a necessidade principal do homem é a reconciliação com Jesus. Não pense que Deus está em paz com você. Por quê? Porque isso ecoa na eternidade. Então Paulo diz, justificados, pois, você tinha uma posição de inimigo de Deus. Agora ele está dizendo assim, justificados. Uma nova posição, não é só um assentimento intelectual, não é uma convicção do coração, é de fato uma posição que nós então ocupamos, uma novidade de vida. Ele está dizendo, então, não que isso vai servir para a sua salvação. Preste muita atenção. Ele está dizendo assim, se você já foi salvo,
existem alguns frutos que precisam aparecer na sua vida. A primeira delas é a paz com Deus. Se você recebeu realmente Jesus como seu Salvador. Por quê? Lembra da leitura de Isaías capítulo 9? Quais são os títulos que Jesus recebeu? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o título que recebeu Jesus antes da vinda dele, cerca de 700 anos antes da vinda dele. Porque só nele a paz com Deus é celebrada. Fora isso, sem nenhuma esperança para nós. E a fé, poderia alguém perguntar, né? A fé é apenas a instrumentalidade, não é a fé que salva. Então, tem pessoas que dizem assim, não, mas eu tenho certeza que eu vou para o céu. Nunca fez uma decisão por Jesus, não tem uma vida que prova isso, que tenha feito uma decisão por Jesus, mas continua afirmando isso, como se a fé pudesse te dar a salvação. Irmãos, a fé é o instrumento, é o meio que Deus usa para que você então receba Jesus como seu Salvador. Você deveria guardar esse verso, viu? Justificados, pois, mediante a fé, através da fé, nós temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só quem pode, de verdade, salvar alguém da condenação é Jesus Cristo. Paulo, ele repete isso quando ele escreve aos Efésios, dizendo que nós fomos salvos pela graça de Deus, através da fé. Ou seja, mais uma vez, instrumentalidade da fé. Quando ele coloca fé no nosso coração, nos faz nascer de novo, nós então declaramos publicamente que Jesus Cristo é então o nosso Salvador. Então essa paz, irmãos, é o maior resultado do que a justificação traz. E por isso Paulo começa com ela. Então lembra que isso não é um sentimento, não é hoje acordar com o sentimento que está em paz e amanhã, porventura, acorda com outro sentimento. Sentimento não deveria balizar a nossa vida, a razão deveria balizar a nossa vida. O entendimento do que a Bíblia ensina, é isso que precisa estar firme no nosso coração. Esse é o alicerce da nossa fé, para que quando os dias maus que virão, e eles estão aí, quando os dias maus chegarem, a gente resista pela razão, acreditando, usando então sim a fé para acreditar que Jesus é o nosso príncipe da paz. Veja bem o que a Bíblia, como ela mostra a nossa posição antes de sermos justificados. Primeiro, ela diz que nós éramos inimigos de Deus. E você ouve sempre as pessoas dizendo, não, mas Deus é amor. Deus é amor. Irmãos, eu sempre amei meus filhos, mas quando eu precisava corrigir, eu os corrigia. Então, amor não indica a falta de correção. Entendeu? Então, quando você for dizer que Deus é amor, lembra que uma das facetas do amor é corrigir para aproveitamento. Então, nós fomos inimigos de Deus. Nesse mesmo texto, lá na frente, no verso 10, Paulo diz do capítulo 5 de Romanos, porque se nós, olha bem, quando inimigos, puxa vida, você achava que era amiguinho de Deus? Veja o que a Bíblia diz, você era inimigo de Deus e Deus seu. Você matou o Filho de Deus. E você acha que Ele está feliz com você por conta disso? Vou repetir algo que já contei aqui, que faço isso muito mais intimamente, tem mais efeito no gabinete do que aqui. Às vezes vou conversar com uma mãe. Aí eu digo assim para a mãe, para explicar.
Imagina que você entre aqui com seu filho pequeno e eu, num acesso de raiva, me levante e dê uma bolacha na cara do seu filho. Ato contínuo, meta a mão na carteira, tira uma nota de 50, 100 reais, não importa, e lhe dei e digo assim, está aqui, ó, pelo mal que eu fiz a seu filho. Por favor, a mamãe aqui presente me diga quem aceitaria isso. Claro, ninguém, né? E você acha que Deus está aceitando você dar um prato miserável de comida para um pobre mendigo e achar que isso paga o seu pecado? Você acha isso? Deus é menos que você então. Você não aceita isso. Isso é uma ofensa. Ninguém faz isso com meu filho. E não adianta vir me subornar. Agora você tenta subornar Deus e acha que Ele aceita. Meu Deus, eu não sei onde nós estamos com a mente, querido. Francamente, eu não sei para que Deus nos deu tanto intelecto, tanta capacidade que nos faz progredir, avançar, ser distinguidos aí na sociedade, sermos tão grandes, formados, graduados, doutorado, pós-doctor, e ter empresa. E não somos capazes de entender uma coisa dessa? Eu não compreendo isso, irmão. Somente através de Jesus. Porque se nós, quando inimigos, Romanos 5, verso 10, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora. Então agora, muito mais graça teremos. Mas não é só isso não. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Vou ler João 3,36, palavras de Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece. Prestou atenção? Ela não vem, ela permanece. Você já nasceu com a ira de Deus sobre você. Sobre você, então, permanece a ira de Deus se você é resistente a Jesus. Eu espero que isso esteja lhe convencendo, querido. Mas não é só isso. Nós éramos inimigos, estávamos debaixo da ira de Deus, e a Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades, pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, o meu rosto de vós, para que não vos ouçam. Que situação mais terrível é essa, irmãos? Que situação terrível é essa do ser humano? Inimigo, debaixo da ira e separados da graça de Deus. Mas agora, justificados, pois, Deus não é mais contra nós, queridos. Agora Ele é ao nosso favor. Agora Ele está conosco, nos defendendo, lutando contra nós, nos proporcionando coisas tão maravilhosas, dádivas extraordinárias, mas acima de tudo, a certeza de que a guerra acabou. A bandeira da paz foi levantada definitivamente, e não é como a paz no mundo, que você acorda hoje satisfeito, feliz, porque está em paz, mas aconteceu alguma coisa e você já se desestabiliza todo. Essa paz com Jesus, com Deus, através do príncipe da paz, ela foi erguida definitivamente. Então agora Deus não está mais contra nós, nenhuma condenação há. Então, por natureza, irmãos, nós não queremos um relacionamento com Deus. Essa é a realidade da humanidade. E quando buscamos, e eu vou pôr entre aspas, aqui no meu esboço, eu escrevi com letra minúscula. Quando buscamos um Deus, é um Deus que satisfaz o nosso desejo. Se eu estiver errado, pode me corrigir.
Mas você buscava antes de Jesus, e os que não têm Jesus, buscam um Deus que aceita o jeito que eu sou, porque eu não quero mudar, eu continuo praticando pecado, e eu digo que eu tenho Deus. Que Deus é esse? Foi um Deus que foi fabricado por mim, um Deus que me aceita exatamente do jeito que eu sou, e não exige mudança, que me permite continuar pecando e fazendo as coisas exatamente do jeito que eu fazia. O problema, querido, é que esse Deus não morreu por você, e portanto Ele não vai te salvar. Você está sendo enganado, você está indo para o inferno, caminhando a passos largos, mas você não está se apercebendo disso, porque você tem o conforto desse Deus, que concorda com tudo que você está fazendo. Então, querido, é isso que é um coração endurecido, impossível de adentrar nele a graça de Deus, impossível dele te salvar. Essa é a razão, então, e o motivo central do Evangelho, é a necessidade da reconciliação. Por meio de quem? O texto diz, por meio de Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, querido, por mais que você queira colocar no lugar um santo, uma santa, boas obras, seus esforços, Deus está rejeitando e virando o rosto para você. Ele não está aceitando, por uma razão muito óbvia. O único que derramou sangue por nós foi Jesus, mas ninguém fez isso. Então, para que eu compreenda isso, tem um texto bíblico que deixa isso muito claro. Quando Jesus está no cenáculo com os seus discípulos, ele diz assim, vocês sabem para onde eu vou. Tomé fala assim, Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai, como é que eu vou saber o caminho? Aí Jesus disse assim, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém! Você pode insistir, e vai insistir até no dia da sua morte, porque depois não tem mais jeito, mas Deus não vai recebê-lo, porque Jesus é de fato o único caminho. Então, a Bíblia, ela se esforça por mostrar esse sacrifício de Jesus, que Ele é o príncipe da paz, Ele é que veio ao mundo anunciado 700 anos antes do seu nascimento. Foi assim que anunciaram, através de Isaías, o nascimento então do príncipe da paz. E o texto que lemos, ele conclui assim, porque o Senhor dos exércitos fez isso, o zelo dele fará isso, o cuidado dele, e ele fez, trouxe Jesus Cristo a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. A carta então aos Romanos, irmãos, é um tratado extraordinário teológico. Mostra isso com uma didática simples e impressionante. Estávamos mortos, Jesus Cristo morreu por nós, tornou o justificador de todo aquele que crê. Então vou repetir, quando Deus agora olha para nós, Ele não enxerga mais um coração endurecido. Você sabe que a Bíblia muitas vezes diz que nós temos uma cerviz dura. Você já imaginou de onde vem essa expressão? Coluna cervical. Por que ela é dura? Nunca se curva diante de Deus. Nariz empinado, diríamos hoje. Nós não nos curvamos diante de Deus. Deus pode falar conosco o quanto for, pode ler a Bíblia o quanto for, participar de quantos cultos quiser, mas o narizinho continua empinado. A cerviz, a coluna cervical não se dobra de forma nenhuma diante dele. É isso que a Bíblia diz. Então, infelizmente, irmãos, muitos pensam que é impossível a Bíblia irar-se contra nós.
mas eu li os textos da palavra de Deus e isso deveria nos convencer. Então, vou avançar. Primeiro, você sabe quem já é crente, e se você não é, vou repetir o que provavelmente você já ouviu aqui nesse púlpito e em outras igrejas. Ninguém nasce como filho de Deus. Compreende? Deus te gerou ou Ele te criou? Qual a resposta? Então você é o quê? Criatura de Deus. Porque Ele te criou, Ele não te gerou. Mas a gente diz assim, todos são filhos de Deus. E a Bíblia diz assim, veio para o que era seu, eu recito de cor, mas eu estou com medo de errar. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são essas pessoas? A saber, os que não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Esses são os filhos de Deus. Eles se tornaram filhos de Deus. Nascemos como criatura e nos tornamos filhos de Deus pela vontade de Deus. Então, querido, a história desse Deus bonachão, sabe? Porque nós criamos um Deus, como um autor chama, o Deus mingau. Mingau é aquele trem ralo, né? Gostoso até, mas é ralo. Então nós criamos um Deus mingau, um Deus bonachão, como eu escutava aí de uma apresentadora, aquele velhinho, já escutou essa expressão também, né? Aquele velhinho que está lá no céu sentado numa cadeira de balanço. Então olha a figura de Deus, de um homem impotente, velho, barbudo, sentado numa cadeira de balanço, impotente. É esse o seu Deus? Esse seu Deus não pode te salvar. O Deus verdadeiro, Ele está sentado no trono, diz a palavra do Senhor. Esse é um Deus bonachão, um Deus que não pode então salvar, mas as pessoas procuram esse Deus bonachão, porque Ele não corrige e repreende. Como Ele não te quer salvar, Ele não vai te corrigir. Você pode continuar vivendo do jeito que quiser. Deus, quando Ele vai lidar com o povo dele, no começo do livro de Isaías, esse texto para mim diz muito. Ele diz assim, Isaías 1,13. Olha bem, imagina você vindo aqui cantar, louvar a Deus. Oh Deus bendito, vem aqui, faz uma oferta para missionário, para a igreja. Bênção, bendito seja o Senhor. Era o que o povo judeu fazia. Deus diz assim, não continueis a trazer ofertas vãs. Ah, não entendo um negócio desse. As pessoas nos estimulam a trazer oferta porque Deus diz, não continuem. Sabe por quê, querido? Porque isso ilude a você. Isso ilude a você que acha que Deus está te aceitando por conta disso. Não continueis a trazer ofertas vãs. Repito, Isaías 1,13. O incenso é para mim abominação. As pessoas eram ordenadas a incensar o templo. Pois Deus está falando assim, para com isso, porque eu estou entendendo que isso é abominação. E as festas da lua nova e sábados, e a convocação das congregações. E ele conclui assim o verso 13 do capítulo 1. Não posso suportar iniquidade associado com ajuntamento solene. Não posso suportar isso. Pare de fazer isso. Sabe por quê, querido? Vou repetir. Porque isso não engana Deus, mas engana você e a mim. Nós estamos com os nossos pecados, chegamos aqui e cantamos, e louvamos, e bendizemos ao Senhor, e saímos com a sensação de que nós agradamos a Deus. Deus falou assim, para de fazer isso, não faça mais isso não, porque eu não estou recebendo. Essa é a palavra de Deus, que é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versos 28 e 19. Por isso,
Se recebemos um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Esse é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus que morreu por nós, que veio a esse mundo e morreu por nós. Por isso, nós necessitamos desesperadamente dessa reconciliação com o Senhor. Então, por isso, Paulo disse, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, ele nos capacitou para isso. Mas sabe o que mais? Nesse texto de Isaías 1, Deus diz, vê se não é muito o que nós, às vezes, infelizmente, praticamos. Olha a comparação que Deus faz. O boi conhece o seu possuidor. Que coisa! O boi conhece quem é seu dono. E a humanidade não sabe. E o jumento, olha, parece ofensa, né? E o jumento, o dono da sua manjedoura. Animais irracionais sabem aqueles que tratam e cuidam deles. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Por que somos tão duros assim de coração? No livro de Jeremias, o Senhor diz assim, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Pergunte, se interesse por isso, faça questionamento. Andai por ele e achareis descansos para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. É duro isso, não é, irmãos? O Senhor diz, pergunta qual é o bom caminho, anda por ele, você vai ver que diferença é você ter a convicção da sua salvação. Mas sabe qual é a resposta das pessoas? Não andaremos. Azar. A vida é minha, ninguém me manda, eu faço o que eu quiser. E faz mesmo, viu, querido? Você pode ter certeza que você está fazendo mesmo. Só que isso não te levará para o céu. Então Deus, por isso Ele promete que Ele vai nos dar um coração novo. Agora preste atenção. Quando Jesus Cristo, vou citar o verso mais uma vez, tá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5:1. Quando Jesus Cristo reuniu os discípulos no cenáculo, Ele estava para partir, Ele estava para ir embora. O que Jesus tinha para dar aos seus amigos? Quem vai partir desse mundo, se tiver condições, deixa uma herança, não deixa? O que Jesus tinha para deixar? Ele não tinha bens, ele não tinha nem onde morar, ele não tinha nem um animal, não tinha nada, nada. Ele tinha a roupa do corpo. Mas ele reúne os seus discípulos e diz assim, deixo-vos a paz. Oh meu Deus! Eu vou te deixar o meu bem mais precioso. Eu te deixo a paz. A minha paz vou-la dou. Não a paz do mundo. Que hoje você experimenta alegria, paz e amanhã está triste, aborrecido de novo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Querido, esse foi o testamento de Jesus aos seus discípulos. Eu não tenho nada para deixar para vocês. Eu não tenho nada, não tenho um centavo, eu não tenho uma roupa, eu não tenho um animal, eu não tenho um bem. Mas eu vou te deixar a paz. Não a paz do mundo, mas a paz com Deus. E por isso, o Senhor diz que é isso que nós deveríamos pregar uns aos outros. Consolai, consolai o meu povo, diz a Deus. Falai ao coração deles. Falai, ensina isso ao meu povo,
que eles já foram perdoados. Por isso, queridos, no último culto, nós falamos a respeito da fé corretiva e da fé punitiva. Aqueles que já experimentaram a paz com Deus, nós continuamos pecando, claro, eventualmente pecamos. Não pecados sistemáticos, é claro, né? Quando é que você pecou? Anteontem, ontem, hoje. Isso não pode ser assim, né? É pecado esporádico. Nós continuamos pecando. O que Deus faz? Ele não usa da sua ira punitiva, mas ele usa da ira corretiva, porque ele nos corrige para aproveitamento. Irmãos, essa é a paz, o melhor benefício que nós podemos aspirar nesse mundo. E então, a palavra de Deus diz assim: aparta-te do mal e procure o que é bom. Procura a paz e empenhe-te por alcançá-la. Estou lendo o Salmo 34, verso 14. E Pedro vai repetir exatamente isso. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, se você ainda não fez essa sua decisão por Jesus, saiba que é o que você precisa. Quisera Deus, irmãos, que amássemos tanto ao Senhor, fôssemos tão gratos a Jesus por essa justificação imerecida, que as palavras do filho de Coré ou Corá, em algumas Bíblias tem Coré, outras Corá, fossem verdades, não apenas nos lábios, mas uma verdade do coração. Ele escreveu assim: pois um dia nos teus átrios valem mais do que 1000. Salmo 84. Um dia, nos seus átrios, no seu átrio, é o púlpito, por assim dizer, valem mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E você, querido, o que você tem preferido? Qual que é a sua preferência? Quem dera, irmãos, que começando pela paz de Deus, expandíssemos para os nossos relacionamentos. Esposo, esposa, irmãos, amigos, colegas de trabalho, de faculdade, de escola. Quem dera, começando pela paz com Deus. E eu concluo então com algumas aplicações. Primeiro aos crentes. Irmãos, você que vive ansioso, inseguro e com medo de Deus, crente, falando para crente. Qual a razão para isso, irmão? Preste atenção em tudo que nós lemos aqui, no que foi explicado. Paulo está dizendo que nós já temos paz com Deus. Nós não precisamos viver atemorizados. Nós vamos para o céu. A salvação é eterna, é segura. Foi isso que o Senhor prometeu para nós e Ele não pode mentir. Para então de tentar pagar a sua dívida, às vezes se esforçar por fazer as coisas, tudo muito certinho. Sabe por quê? Porque quando a gente falha, a gente fica arrasado. A gente cai num abismo, num buraco que às vezes não tem fundo. Então pare com isso, creia em Jesus, entregue sua vida para valer a Jesus. E creia nele, que você já foi justificado. Você foi declarado justo diante dele. Não tente compensar os seus pecados. Então, quando o diabo sussurrar no seu ouvido algum pecado, dizer que você é pecador, irmão, não olhe para dentro do seu coração, não. Sabe por quê? Você vai ver pecado. Olhe para o túmulo vazio, para a cruz manchada de sangue e diga: eu já fui justificado, eu já fui perdoado em Cristo Jesus. Diga isso, irmão. E viva de cabeça em pé, feliz, alegre, apesar das circunstâncias desse mundo. Não acredita então na sua moralidade, na sua firmeza. Segure mesmo na graça de Deus que está em Cristo Jesus.
Olhe para ele sangrando naquela cruz. Ele fez isso por mim e por você. Então você não precisa tentar pagar os seus pecados, andar muito certinho nesse mundo, porque quando você falha, você se arrasa. Para os não crentes, se você ainda não aceitou, recebeu, entregou sua vida a Jesus, o nome não importa. Acho que ficou claro que a morte de Jesus cuidou de tudo isso para você, tudo isso. Então, a única esperança, o único recurso é a graça de Deus que está em Cristo Jesus. Se você não tem paz, se você hoje, por exemplo, experimentar um incômodo muito grande, tomara que incomode mesmo, queira Deus que essa noite você nem durma, que o Espírito Santo te massacre à noite. Entregue a sua vida a Jesus. Levante-se de sua cama, faça uma oração e entregue a sua vida a Jesus, ou você prefere continuar nesse estado de inimigo de Deus, com a ira de Deus sobre você e separado da graça de Deus? Entregue a sua vida a Jesus. Saiba que você pode ter, irmão, uma religião e ainda assim ser inimigo de Deus. Se você não veio ainda, separa a quinta-feira para você vir aqui, ouvir a exposição de Nicodemos. Não tinha ninguém tão bom como Nicodemos. Diz a Bíblia que ele era um dos principais dos judeus. Sabe qual foi a primeira palavra que Jesus disse para ele quando ele chegou, todo solícito, e disse assim: bom mestre, sabe o que Jesus falou para ele? Você precisa nascer de novo. Ele era um excelente religioso. Paulo era um excelente religioso, mas ele concluiu que tudo aquilo não podia levá-lo para o céu, somente a graça de Deus que está em Cristo Jesus. Então a cruz não perdoa só o passado, irmãos. Ela resolve o problema de hoje e nos garante que nós vamos adentrar aos céus. Então, se você não fez essa decisão, que Deus abençoe que você faça. E por fim, como nossa missão, lembra que Jesus, quando ele foi lá na terra dos Gesarenos, que lá tinha um homem endemoniado, lembra? Quando ele chegou lá, ele tirou o demônio daquele homem. O que o homem pediu a ele? Senhor, eu quero te acompanhar. O que Jesus falou? Não. Não, Senhor. Vai para a sua casa e proclame o que Deus fez por você. Essa é a nossa missão, irmãos. Anunciar o que Jesus Cristo fez por nós. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Corra para a cruz de Cristo e depois anuncie a salvação às pessoas do seu relacionamento e progressivamente vai estendendo isso no seu trabalho, na sua universidade. Fale que o problema maior nosso tem solução. A justificação em Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor?